A pergunta é: por que os cargos públicos, eletivos e comissionados, como os de políticos e ministros, não precisam de concurso público? Todos sabem que são cargos estratégicos e extremamente importantes para a nação. Porém, não há nenhum critério de seleção para o ingresso. Por que o artigo 37, inciso 2º da Constituição, não vale para estas pessoas, quando ele preconiza que a investidura em cargo ou emprego público depende de uma aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo? É inegável que para se exercer qualquer função em qualquer segmento empresarial da iniciativa privada, é necessário, primeiro, ter aptidão, segundo, preparo. Não tem como, por exemplo, um auxiliar administrativo se aventurar, por exemplo, na profissão de engenheiro, sem passar por todo um processo de preparo anteriormente. Nesse aspecto, você vê pessoas que sempre atuou em áreas diversas, sem nenhuma relação com a administração pública, do dia para a noite, assumir cargos que exigem uma formação totalmente específica para a função. Nada contra a todas as demais profissões, mas a questão não é esta. É a obrigação de se ter o mínimo de preparo para ocupar um cargo público de tão grande complexidade e importância estratégica. O que tem acontecido na política brasileira nesses últimos anos é exatamente isso. Pessoas que não possuem o mínimo preparo, assumindo cargos públicos de interesse estratégico para o país e que afeta a vida de todos os brasileiros. É como colocar o nosso destino nas mãos de uma pessoa sem a mínima competência para gerir os interesses nacionais. Alguém pode alegar de pronto que as eleições são o maior concurso que pode existir. Na verdade, as eleições podem ser sim um concurso, mas o Brasil, na verdade, ela mede apenas a popularidade das pessoas e não as competências administrativas, que é o que se deve ter para assumir um cargo público tão complexo, especialmente nesse sistema eleitoral que é normalmente elaborado para limitar o acesso de certos grupos ou pessoas, por exemplo, de mulheres, de jovens, de intelectuais, às disputas eleitorais, privilegiando sempre o poder econômico, midiático e a popularidade dos chamados famosos. Se engana quem acredita que o atual modelo de acesso à política é livre a qualquer brasileiro. A realidade, na verdade, não é essa. Alguém poderia dizer: mas o tiozinho da esquina já se candidatou. Nós temos que observar que essas candidaturas já são pensadas pelos partidos políticos para dar ideia de uma falsa democracia de acesso. Essas pessoas já entram sabendo que não possuem nenhuma chance na disputa. São colocadas somente para que a campanha se polarize entre 2 ou no máximo 3 candidatos apenas, que normalmente são os mesmos de sempre, que fazem da política um meio de vida. Portanto, se as eleições são um concurso para os cargos públicos eletivos, poderia sim, claro, continuar sendo. Agora, no âmbito dos partidos, para o acesso a estas candidaturas, faz-se necessário a aplicação do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, para que todos os pré-candidatos passem por um concurso público de provas e títulos para daí, através das eleições, pleitearem um cargo político numa eleição de votos direto e livres. Assim, conseguirá passar as melhores cabeças e os melhores projetos administrativos, para daí sim disputarem numa eleição democrática qual o melhor projeto para o país. Assim, o poder econômico, midiático e ideológico não determinará os resultados
das eleições. Desta forma, através do concurso público para os pré-candidatos, o acesso aos partidos será igualitário e qualquer pessoa, seja mulher, seja jovem, seja idoso, seja negro, seja índio, seja branco, poderá ter o acesso verdadeiro e democrático à política brasileira. Assim, nos livraremos do atual método de acesso à política, sempre pautado somente por critérios de poder econômico, popularidade nas mídias e pertencer normalmente ao sexo masculino, ou de até inserir pessoas aleatórias somente para polarizar as disputas apenas de 2 ou 3 candidatos. Através do concurso público para todos os pré-candidatos, teremos uma seleção de candidatos pautada por critérios de competência administrativa e intelectual. A reforma política é o caminho para essas mudanças. E como já ficou definido que o financiamento das campanhas será público, qualquer pessoa pré-candidata que passar no concurso de provas e títulos para candidato não precisará se preocupar com os recursos para divulgar seus projetos de governo. Aí sim vencerá nas eleições, por voto direto, os melhores projetos, e não o candidato mais famoso, mais rico ou escolhido por conchavos entre os partidos. Desta forma, defendendo o concurso de provas e títulos livres para qualquer pessoa pré-candidata a concorrer a uma eleição a cargos públicos, aí sim não nos surpreenderemos mais com tantas coisas ruins que andam acontecendo na política brasileira, chegando ao ponto de ameaçar o sistema democrático de direito.